tarde. É boa tarde, né? É boa tarde. A gente tá falando 6 horas da tarde. É boa tarde. Amor, amores. Boa tarde, gente. Ó, eu coloquei aqueles vídeos, né? No YouTube, verdade, de como como que é, como se sentir. É verdade. Ninguém aguenta mais ver o fria. Não é isso, galera. É porque assim, a vida da gente muda, né? A gente vai, né? A gente vai andando pra frente e a gente vai mudando, né? E é verdade, isso é um trecho bem grande do meu livro. E as mudanças, elas foram visíveis para quem quisesse ver e para quem não quisesse ver, né? No caso, eu demorei muito para ver a minha mudança. Hoje sou uma pessoa bem sucinta, bem quieta, bem na minha. É verdade, já fui diferente. Não que eu tenha perdido a alegria, a felicidade, verdade. Só que a vida, a vida tem agido. Eu não digo a vida, né? A vida ela é linda, é verdade, né? O mundo é bom, Sebastião, como diz o Nando Reis. É as pessoas que não, né? E as pessoas, elas em modo geral, elas fazem muita comparação, né? Compara as coisas, compara as pessoas, compara umas às outras. Isso não é legal, porque cada um tem um jeito de ser, um jeito de agir, um jeito de fazer. Isso só o tempo vai mostrar, né? Para as pessoas do meu mundo anterior, como é a minha vida hoje. Mas um dia, né, eles aprendem. Porque eu falo, a teimosia, ela é. Todo mundo fala que taurino é teimoso. Então, o taurino, ele não é. Ele sim, o signo, eu não acredito muito em signo, mas o signo diz que o taurino é teimoso. O taurino, ele é persistente, ele insiste, mas ele é uma pessoa determinada ao extremo, né? Quando ele fala, chega, chega, né? E esse projeto do livro não é mentira. É um projeto que eu tenho há muitos anos, desde 2018, verdade. Que não era para ter chegado a 220 páginas, era para ter sido encerrado no mínimo a 120, umas 100 páginas a menos. É verdade. Por quê? Por causa da teimosia, né? Não da minha parte, né? A minha parte não foi teimosia, foi uma catástrofe, uma coisa que aconteceu na minha vida, né? Que mudou a minha vida, de verdade, eu mudei a minha vida, né? E as pessoas, elas taparam os olhos de uma forma, elas colocaram vendas nos olhos de uma forma que ficou difícil. E tem outra, né? Com essa mudança, eu fui me aceitando e fui fazendo o que era melhor para minha pessoa, né? E por quê? Porque eu me castiguei, eu me judiei, né? Com AVC, é verdade. Com AVC, quem foi a pior prejudicada? Eu, né? Porque não é nem, eu não digo nem em termos financeiros, eu digo em termos emocionais, em termos de se adaptar à vida, a tocar a vida para frente, a se refazer, né? Se aperfeiçoar, a aceitar, né? Uma coisa bem devagar. E isso começou lá atrás, em 2019, em 2020 foi, né? Hoje eu postei aí no YouTube um vídeo, eu em Salvador, verdade, né? Eu brincando, né? Me divertindo sozinha, viajo muito sozinha há muitos anos, não quero mais, mas já viajo muito sozinha, né? É verdade, em Salvador, mostrando, fazendo vídeo para minha psiquiatra, como eu digo, sempre disse, a gente sempre interagiu, eu e ela, com vídeos, né? Principalmente nas viagens, porque às vezes eu não conseguia mandar vídeo para ela, né, da onde eu estava, então eu fazia os vídeos, né, pelo Google Fotos e ela assistia. Então, assim, faz muitos anos que a gente tem essa comunicação, eu e a Márcia. É verdade. Então, para mostrar, ó, porque eu morria de medo de barco, eu morria de medo de elevador, eu morria de medo de avião, né? Eu tinha medo da vida, né? Eu tinha medo de tudo, né? E aí foi que eu postei, né? Que eu fiz esse vídeo em Salvador dizendo, né? Foi o dia que eu perdi o medo de tudo e foi verdade, né? Porque para mim a pessoa que estava acostumada a viajar para Pernambuco direto, né? Direto e reto. Cansei de vir de lá de madrugada, chegar aqui de madrugada, ou seja, sair daqui de madrugada, chegar lá de madrugada.
Para mim a pessoa era normal, era tranquilo, era uma rotina, né? Sair desse meio Pernambuco e São Paulo foi um desafio. Sozinha, depois de um acidente sério desse, como é que vai ser? Né? Sem conhecer o lugar, sem conhecer ninguém, né? Tá certo que em Pernambuco também poucas pessoas eu conhecia, mas enfim, né? Como é que vai ser a emoção? E foi aí, né? Foi aí que eu me descobri que realmente isso em mim não tinha mudado, né? Essa gana, essa coisa que eu gosto de viajar, gosto de conhecer lugares, né? Vou para os lugares para curtir o lugar, não para pegação, não para azaração, né? O que as pessoas elas não entendem muito é porque é a minha idade, né? A minha idade, a gente tem uma faixa etária, não porque a gente tá com quase 50 anos que a gente morreu pra vida, não é isso. É que as coisas mudam, né? A gente não é mais aquela moleca, aquela menina, né, de lá de trás. A gente adquire com o tempo. Esse tudo essa parte do meu livro é a parte minha de reflexão, né? É uma coisa que o tempo, a responsabilidade, né, ela faz com a gente, né? E nesse meio, eu me conheci muito, o meu autoconhecimento ele é gigantesco. E eu me cobro muito, como eu falei hoje, né? Eu sou uma mulher que eu me cobro demais, né? Eu não ligo que os outros me cobrem, mas eu me cobro. Por quê? Porque eu quero o melhor pra minha pessoa. É verdade, né? E quando eu vejo que eu não dou resultado, isso eu me cobro muito, né? Como assim? Você tá fazendo o que tem que ser feito, você tá fazendo certo e você não dá resultado. Não, então não tá legal. Então isso me faz mal, né? E é assim que funciona, tanto na minha vida profissional, né? Não teve try. É verdade. E não ia ter, né? Por quê? Porque é o que eu falo, né? A gente tá aí, a vida da gente, cada novo início é uma experiência, né? Você inicia num negócio, você tá começando a sua experiência, é verdade. É a experiência para ambos os lados. Então, assim, funciona dessa forma, né? Eu sou uma pessoa que não adianta querer misturar mundos, porque é lógico, fala uma coisinha aqui, uma coisinha lá, é óbvio, porque a gente não é androide, né? Eu não sou um androide. Apesar das pessoas acharem que eu sou, mas eu não sou um androide, eu sou gente, né? Gente pra caramba, né? E um detalhe que tem que acabar, essas coisas, são personagens, são fatos que aconteceram na minha vida anteriormente, antes. é, Depois a gente já se passou aí por diversos trabalhos, verdade, né? Depois da tal Laura, isso tem que acabar, né? Porque isso não existe há muitos anos, né? E até no início desse ano, eu até, antes de eu ter alta, continuo de alta, verdade, da minha psiquiatra, foi dito, eu quero mudar de nome por causa dessa bagunça, né? Porque isso está me irritando extremamente. São pessoas que não finalizam algo que não tem sentido, né? E então, assim, a gente, do mesmo jeito que a vida andou para frente na questão pessoal da minha evolução, profissional também. Então é assim que funciona, né? Então vamos falar um pouco hoje de amor. Vocês sabem o que é isso? Ou vocês só veem em livros? Ou vocês só veem em mensagens? É verdade? Ou vocês só veem em telenovelas, em filme? Vocês sabem o que é amor? A palavra amor? Existem dois significados da palavra amor. Primeiramente, o amor próprio. Esse é essencial e primordial para a vida da gente. O amor próprio, ele engloba uma série de coisas e justamente isso que eu tô falando, né? Em questão do bem-estar, de você estar bem e estar se sentindo bem. É verdade, né? Tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, isso daí vem ali do fator amor próprio. E segundo, o amor por uma pessoa ou amor por pessoas, né? Ou por bichinhos, animais de estimação, ou seja. Então, são duas palavras de amor. O amor é um só, porém, existem diversas formas. O amor pela gente, né? Vamos classificar assim. O amor que a gente tem pela gente, o afeto, o carinho, né? A responsabilidade que a gente tem com a gente. E o amor que a gente tem para com o próximo, seja humano ou bichinhos, né? Que hoje em dia a gente, né? Eu sou prova viva de que
um animalzinho de 4 patinhas faz parte é a minha família. É verdade, né? Hoje os animaizinhos, eles fazem parte, eles são membros da família. A gente tem diversas coisas aí, né? Temos pets, temos áreas de lazer para bichinho, né? Temos malinhas para levar para viagem, caixas, ou seja, né? Então assim, o pet hoje ele faz realmente parte da família, né? Ele é um membro da família. Então vamos lá. Eu digo que a Lara, ela é minha filha porque ela é minha filha. É verdade. É verdade mesmo. Ela não é um pedaço da minha pessoa, ela não é um humano, ela é um bichinho, né? Mas ela é irracional, mas eu a amo como se fosse uma filhinha e um filhinho. Verdade. Amor. Vamos falar de amor com memória, né? O que significa amor e memória. Amor é um sentimento, galera. Não é uma palavra. Amor é um sentimento, né? Eu, com a perda de memória que eu tive, eu fui obrigada a saber ao certo o significado dessa palavra. Principalmente comigo. Porque o AVC, ele foi causado por falta de amor à minha pessoa. É verdade, né? A desrespeito à minha pessoa. Eu me desrespeitei a tal ponto que eu cheguei ao limite de ter um acidente dessa dimensão com a minha pessoa, né? Na qual quase me tornou realmente incapaz, né? Então isso daí é o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto. Então eu fui obrigada a aprender isso na marra, né? E em segundo ponto, as pessoas, os sentimentos que eu tinha pelas pessoas, porque sumiram, né? Desapareceram. E existiam pessoas ali que estavam no meu mundo naquela atualidade, naquele momento, né? E que vieram de lá de trás e que vieram com a minha vida, né? Até então, quando eu comecei meu tratamento, e eu precisava saber, né, ao certo, o que era realmente de, de verdade ou o que não era. Amizade. Amizade é uma coisa muito séria também, né? Quanto que você já não precisou de um amigo, de uma amiga para estender a mão? Eu dei vários exemplos aqui no YouTube, tá no meu livro, né? Eu passei dificuldade de falta de alimento no Nordeste por abandono emocional. É verdade, em todos os sentidos, né? E aqui em São Paulo, isso não aconteceu, isso não iria acontecer nunca, porque eu tenho minha mãe aqui, minha família é daqui, é paulistana. Ou seja, mas eu tive, né, um meio que abandono familiar, por quê? Porque a gente gritando, a gente falando o que tinha acontecido e eles tapando os olhos e não enxergando a realidade, tapando o sol com a peneira, achando que a coisa era uma brincadeira, né? Tá aí a importância do meu livro, para ver se as pessoas leem e entendam, estudem e entendam o que é de verdade que aconteceu, né? Então só assim as pessoas elas vão ter a ciência e a consciência do que elas fizeram de mal não só para minha pessoa, mas para elas mesmas, né? Mas isso só o tempo vai mostrar, né? Só o tempo vai mostrar para elas mesmas o que as atitudes delas, que não foram atitudes da minha pessoa. Verdade, foram atitudes delas, né? O meu isolamento não foi por minha culpa, foi por culpa das pessoas. É verdade, porque a gente vai falando, a gente vai explicando, a gente vai dizendo, né? E as pessoas, elas acham que é... Sabe aquele negócio? As pessoas, elas só dão importância verdadeiramente a algo muito sério quando ele acontece, né? Aí, depois que explodiu, não adianta tentar remediar, porque já explodiu, né? Então, aí adianta tentar andar dali, né? Consertar também não, porque já explodiu, já estourou. Então, tem que começar ali, né? Ver onde errou e fazer ao certo. Então, a vida da gente, ela funciona basicamente dessa forma, né? E o amor, ele foi primordial para minha vida. Por quê? Porque eu senti um vazio bem grande na minha vida. Eu estava saindo de uma fase muito séria de um trabalho que eu estava sendo acusada de diversas coisas que eu já disse aqui, né? E uma pessoa que eu amo, um homem que eu amo também. Então isso foi muito sério. Se foi brincadeira ou
treinamento de coachings, isso não é problema meu e nem da pessoa que eu amo, é problema deles, né? Então, assim, brincadeira tem hora e tem limite, né? Então, a coisa começou aí, né? Então, a partir desse momento, eu estava enfrentando essa situação na minha vida, é verdade, né? Uma situação séria de um acidente gravíssimo, né? Que na qual eu ia ter que renascer, basicamente, e sendo atacada ao modo geral, né? Pessoas que insistiram em trazer um passado inexistente na minha vida na atualidade e principalmente naquele momento desnecessário, né? Que eu precisava de pessoas que me faziam bem, que eu me sentia bem e não de pessoas que eu deixei de portas fechadas, como foi o meu antigo relacionamento daqui da cidade de São Paulo, né? Quando eu vim a descobrir em 2020 que esse senhor estava já lá na área financeira, eu e minha médica, nós ficamos basicamente puta da vida, desculpa o palavrão. É verdade, né? Porque a gente cansa, né? A gente cansa, né? Uma pessoa que ela cortou as suas pernas e seus braços, impediu a sua evolução na época que vocês tinham um relacionamento, o que estava fazendo nos seus trabalhos? Coisas de gente que tem a cabeça desse tamanho e que cultiva relações doentes. Então foi necessário eu saber ao certo o que era o sentimento amor, né? Por que que eu tinha aquelas pessoinhas ali, né? Porque eu viajava tanto, eu saía tanto, eu conhecia tanta gente nova, verdade, e trazia muito pouco para minha vida, né? Justamente por cautela, como eu já falei. E as pessoas que eu trazia para minha vida, eu ia ali cultivando da minha forma, do meu jeito novo de ser, né? Mas, porém, com esses ataques eminentes, né? Sempre ao certo. Sempre atacando as pessoas do meu lado. É verdade. Por quê? Uma disputa, uma briga, por quê e do quê? Né? Por um sentimento que era necessário, né? Eu vou contar um pouco da história de amor do meu livro. Eu conheci o cara que eu amo, eu tinha exatamente 16 anos de idade. Foi em 1992. Era uma danceteria aqui na cidade de São Paulo, na Zona Norte. Era uma discoteca, antigamente chamava-se de discoteca, né? Esse homem, ele foi realmente o meu primeiro amor e único. Fabiana, como que você descobriu? Através da neuropsicologia. Porque assim, a gente veio, né, tendo a nossa história daqui pra frente, é verdade, né? E eu sempre ali, eu amo, eu protejo, eu não quero que, né? Eu sempre fazendo, sempre agindo, mostrando, demonstrando o meu amor, fazendo, mostrando para as pessoas, falando para as pessoas, antes de termos alguma coisa, que éramos amigos e tinha um sentimento verdadeiro da minha parte. E eu precisava saber ao certo da onde vinha, porque pouco eu lembrava, né? Então foi em em diversas sessões de terapia, né? É verdade, que a gente conseguiu resgatar isso lá atrás, né? Que realmente eu conheci ele eu era adolescente e a gente teve um namorico, coisa de adolescente, né? E que não deu certo, cada um seguiu sua vida, verdade. Cada um fez a sua história, né? E depois eu casei, né? Eu me casei e ele também teve a vida dele, enfim. E quando eu me separei, né? A gente se viu diversas vezes e eu tenho no livro que sempre o meu ex-relacionamento daqui da cidade de São Paulo tinha ciúmes porque ele sabia desse amor verdadeiro, né? É óbvio, eu acredito, eu não lembro muito, mas eu acredito que eu nunca fiz nada para demonstrar pro meu antigo relacionamento que eu amava esse homem, mas eu acho que homem dentro dele, não sei, deve sentir, sempre houve algum tipo de ciúmes, algum tipo de insegurança, mas a gente não teve nenhum tipo de contato, é verdade, né? Um belo dia eu já tava me separando e eu tava na rede social, no Facebook, né? Eu tava no desespero porque eu precisava arrumar uma pessoa para cuidar da minha situação de separação. E eu digo que médico e advogado são pessoas que a gente confia, né? Porque senão não vale a pena, né? É verdade. E por coincidência eu achei ele na rede social.
E a gente começou a ter amizade, voltar a ter amizade, como amigos de verdade. Tanto que eu fui para Pernambuco, né? E eu tive um envolvimento, eu fiz uma história lá, né? Não tinha nada, nós éramos totalmente éticos profissionalmente, né? Enfim, a gente só veio ter algo depois que foi encerrado realmente o processo. E foi a partir disso, né, desse encerramento de processo e dessa suposta acusação de antiética profissional da minha parte e da parte dele, que o caldo entornou. E aí eu sentei com a minha psiquiatra e com meu amigo, que é investigador de verdade, e falei: tem coisa séria nessa brincadeira, que não é brincadeira, é coisa muito séria, e com ele não. Né? Então foi aí, a partir daí, que a gente começou, por que esse com ele não? Né? Aí a gente foi lá atrás resgatar. Então vieram diversas músicas, vieram diversas cenas na minha cabeça, na minha memória, momentos meus e dele, é verdade. Então, através disso, foi realmente descoberto que era um amor de verdade, né? E que amor de verdade a gente não esquece, a gente não joga fora, não passa, é verdade, ele permanece, né? E é óbvio, a gente teve que fazer esse resgate com meu pai, com a minha mãe, que eu já contei, né? Eu tive que fazer o resgate com a criança, o bebezinho que eu perdi em Pernambuco, porque era um pedaço da minha pessoa, era a minha vida, né? Eu fiz o resgate que eu contei aqui do Trevo, da Lara, verdade, né? E eu tive que fazer o resgate também do cara que eu amo, né? E isso causou o quê? Mais uma vez, ciumeira e transtorno, né? Então, o livro, ele conta toda a história que eu tive com a pessoa que eu amo. Desde lá de trás, de 1992 até a atualidade. É verdade. Então, eu quero deixar uma coisa certa para as pessoas e explicar para as pessoas que sentimentos não são descartáveis e não é para a gente brincar com sentimentos de ninguém, né? Ninguém tá usando ninguém, ninguém nunca usou ninguém, né? O meu livro, ele é uma parte que eu tô fazendo, eu tô divulgando, eu escrevi ele justamente para as pessoas entenderem o que é uma violência ao tamanho enorme e gigante que foi acometida a minha pessoa. Foi muito sério, né? E uma mulher sendo atacada diariamente e julgada pelos sentimentos no qual ela tem por uma outra pessoa, né? Por todos, em modo geral, né? Eu falo em modo geral, é verdade, né? E vem a parte melhor, a parte mais pura do meu livro, é essa parte do que eu falo de amor. Uma mulher que teve 2 relacionamentos fracassados, um seguido do outro, né? Eu tive um relacionamento aqui de 25 anos na qual eu vivi uma violência tremenda. Depois, em Recife, eu fui me envolver com uma pessoa na qual me abandonou, né? Abandonou minha filha, verdade, né? Essa mulher estava estragada, né? Tipo, verdade, né? Essa mulher acabou, uma seguida da outra. Haja terapia, né, Márcia? Verdade. Aí, um belo dia, ela encontra o cara que ela ama e eles saem. É verdade, né? Essa é a melhor parte do meu livro. E ele sai. Essa pessoa, ela realizou totalmente essa mulher que aqui vos fala, como mulher. É verdade. Gentleman, é verdade, né? Um homem de verdade, né? Que sabe cuidar e fazer com que uma mulher seja valorizada, tanto no momento de intimidade como no momento descontraído. É verdade? Né? Então, essa parte do livro é a parte mais linda e a parte melhor para vocês, mulheres. Que existe sim. O homem que tira seu sapato, as suas meias, verdade. As suas botas, as suas meias, é verdade. Né? E pega você no colo. É verdade. Então, esse daí é esse rapaz que eu tô falando, esse homem que eu conheci lá em 92. Que um dia eu entrei no consultório da minha psiquiatra e falei, eu nunca mais vou ter envolvimento com nenhum homem. Eles magoam, eles machucam. Não. Nem todos magoam e não todos machucam,
É verdade. Existem homens que não fazem isso. E eu tô escrevendo para vocês, aliás, eu escrevi para vocês, é verdade, que tem. E acontece, né? E tá aí. Tudo que eu disse em 1992, que eu vivi lá atrás com ele, que eu vir a viver nas atualidades, eu assino embaixo. Fabiana Gonçalves de Lemos. É amor. Né? E não precisei usar ninguém, a gente nunca se usou, a gente nunca se cobrou, a gente nunca se pagou. É verdade. Porque existe um sentimento verdadeiro. Então é isso. Amanhã tem mais. Um beijo, amor, amores. Até amanhã e tchau, tchau.